Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui um assunto que é a sílaba tônica. Vamos lá? E eu começo com uma pergunta, um questionamento para vocês. O que será que quer dizer sílaba tônica? Vai pensando aí. Sílaba tônica é a sílaba que é pronunciada com mais força, ou seja, com mais intensidade. Em cada palavra há apenas uma sílaba tônica. Então, não existe em uma única palavra mais de uma sílaba tônica, somente uma, ok? E quando essa sílaba é pronunciada com mais força, significa dizer que no momento que eu pronuncio essa palavra, é o momento que eu abro mais minha boca. Já a sílaba que apresenta menor intensidade na pronúncia, ou seja, aquelas sílabas, né, que restaram na palavra, aquelas que eu não abro a boca, tanto a boca, né, para pronunciar, então eu pronuncio com menor intensidade, são chamadas de sílabas átonas, né, que quer dizer fraca, a pronúncia fraca. Vamos a um exemplo, para ficar mais claro para vocês. Na palavra café, a sílaba fé é a sílaba tônica. Por quê? Quando nós pronunciamos essa palavra, nós abrimos mais a boca para pronunciar esta sílaba, fé, né? Ou seja, ela é pronunciada com maior intensidade. Muitas vezes, quando eu passo esse conteúdo, né, e aparecem os exercícios, muitos alunos ficam com dúvida ao identificar qual é a sílaba tônica. Geralmente eu dou uma dica seguinte. Eu digo assim, chame a palavra. Chame a palavra? Como assim chame a palavra, professor? Usando o exemplo aqui. Café. Café! Qual sílaba aqui eu estendi mais a minha fala? Foi o K ou foi o Fé? Café! Foi a sílaba Fé. Então, nessa sílaba que eu estendo mais, né, o tempo de pronúncia, quando eu vou chamar a palavra, é essa sílaba que é a sílaba tônica. E as que restaram são as sílabas átonas. Então, concluindo, na palavra café, a sílaba fé é a sílaba tônica e a sílaba K é a sílaba átona, que é a sílaba fraca. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras recebem um nome, uma classificação. Então vamos conhecê-las. Quando a sílaba tônica é a última sílaba da palavra, nós dizemos que essa palavra é oxítona. Então, exemplos. Papel. Pel é a sílaba tônica. É a última sílaba, portanto, é oxítona. E a mesma coisa acontece com caju e sofá. Todos esses exemplos apresentam a última sílaba como sendo a sílaba tônica, ok? Já quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra, nós dizemos que essa palavra é paroxítona. Exemplos: raquete. Na palavra raquete, a sílaba que é a sílaba tônica. Portanto, é a penúltima sílaba. Se é a penúltima sílaba, eu digo que essa palavra é paroxítona. A mesma coisa acontece com neve, fácil. Todas apresentam a sílaba tônica na penúltima sílaba. E quando a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba da palavra, nós dizemos que essa palavra é proparoxítona. Então, exemplo: médico, músculo, mérito. Em todas essas palavras, a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica, é a sílaba pronunciada com maior intensidade.
Como você deve ter observado nos exemplos anteriores, algumas palavras recebem um acento gráfico e outras não. Por que será, professor? Como saber se a palavra deve ou não ser acentuada? É para isso que existem as regras de acentuação que veremos agora. Então, vocês viram aqui, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Sofá é uma palavra oxítona, porque a última sílaba, que é a sílaba tônica, é acentuada. E caju também é oxítona, mas a sílaba tônica não é acentuada. Então, essas regras de acentuação é que vão explicar o porquê algumas palavras recebem acento e outras não. Hoje, nós vamos ver duas regrinhas. As regras de acentuação das palavras oxítonas e as regras de acentuação das palavras proparoxítonas, ok? Em outras aulas, nós veremos outras. Então, olha só. Todas as palavras oxítonas terminadas em a, as, e, es, o, os, em e ens são acentuadas. Então, por exemplo, sabiá termina em a, então é oxítono e termina em a, então recebe acento. Atrás é uma palavra oxítona e termina em as, recebe acento. E assim por diante. Bebê termina em e, recebe acento. Português termina em es, recebe acento. Giló termina em ó, recebe acento. Retrós termina em os, recebe acento. Recém termina em, recebe acento. E parabéns termina em ens e recebe acento. Então, você tem que gravar essas regrinhas para poder saber se a palavra oxítona recebe acento ou não. A palavra proparoxítona apresenta a regra mais fácil de todas. Por quê? Porque todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então, você identificou que a palavra é proparoxítona, automaticamente você sabe que deve acentuar a palavra. Então, por exemplo, abóbora. Abóbora é uma palavra proparoxítona, recebeu acento. Ácaro é proparoxítona, obrigatoriamente recebeu acento. Âncora é proparoxítona, obrigatoriamente recebeu acento. E aí, acabou a aula? O vídeo, sim, o vídeo com a aula acabou. Agora é a hora de praticar o que foi aprendido aqui. Aguarde mais orientações no grupo, né, que lá será passar todos os detalhes, os exercícios que vocês farão aí com a apostila. E também estou à disposição para qualquer dúvida. E aproveitem a vantagem da videoaula, né? Assistam quantas vezes forem necessárias, e se mesmo assim surgirem dúvidas, durante as nossas aulas, não tenham medo de perguntar, ok? Até mais, pessoal!